Boa tarde a todos. Meu nome é Déia Almeida, eu atualmente sou consultora educacional, mas fui diretora de escola por muitos anos. E eu queria trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre as metodologias ativas em prol do desenvolvimento socioemocional, né? O desenvolvimento socioemocional ganhou uma importância muito grande do final do século XX para cá, né? E antes da gente entender como as metodologias ativas podem ajudar para esse desenvolvimento, eu queria dar um passo atrás para a gente entender por que a questão do desenvolvimento socioemocional foi trazido para as escolas, né? Sempre que se tem um grande problema de desenvolvimento relacionado a crianças e jovens sem dar conta pela sociedade, isso vem naturalmente para a escola, a ponto de se tornar política pública, e o MEC ter trazido isso para a BNCC, então agora tem que fazer parte do projeto pedagógico, né? Então eu queria entender com vocês um pouquinho as mudanças que a gente teve, né? As sociedades mudaram. Se a gente puxar para trás, dos meados do século XX até o final, a sociedade mudou, as formas de convivência social mudaram, né? Então, muitos de nós lembram do brincar na rua, do brincar nos quintais, as famílias se encontravam muito mais, né? Se tinha uma convivência social muito mais intensa. E com isso, com o brincar, né? As crianças tinham que estabelecer regras, essas regras tinham que ser aceitas por todos, tinham que lidar com ganhar e perder, quem vai liderar, quem vai ser comandado, né? Tá? E as famílias, elas ficavam num papel de observação muito importante, orientando, acompanhando e indicando soluções, mas que a criança teria que voltar para o grupo e dar conta de resolver essas questões, né? Os espaços mudaram, as cidades cresceram, os quintais desapareceram, a rua se tornou perigosa. Os adultos que anteriormente, né, eram vistos por outros pais como cuidadores também de seus filhos, né? A sociedade ficou tão insegura que muitas famílias veem o outro adulto como um risco, né? E passaram a proteger seus filhos. E, para isso, começaram a criar as agendas de atividades fora da escola. Então, eu me lembro que você ia para a escola, em casa fazia o exercício, a lição de casa, e depois ia brincar e ter essas experiências de socialização. Com a rua mais perigosa, com a falta desses espaços, essas famílias começaram a criar as agendas, né? Essas agendas, elas trazem o desenvolvimento de habilidades e competências específicas, culturais, artísticas, esportivas, em espaços compartilhados, mas sem um projeto de desenvolvimento, nem um olhar de acompanhamento socioemocional, né? E aí, a gente tem as escolas que, nesse período todo, mantiveram as suas metodologias. Então, a gente tem uma pré-escola extremamente ativa, interativa, em espaços compartilhados, com projetos interdisciplinares, discutindo conceitos transdisciplinares, em que o afeto, o acolhimento e essa questão socioemocional abraça todo o ambiente da pré-escola. Quando a gente vai para o Fundamental 1, ainda se tem esse ambiente socioemocional, existe um olhar de acompanhamento, mas os objetivos socioemocionais já começam a perder terreno para o conteúdo, especialmente a partir do 4º ano, né, em que as professoras têm que dar conta de um conteúdo já muito específico, de áreas com personalidade, história agora tem conceitos a serem aprendidos, geografia, tem conteúdos específicos. Quando chega no 6º ano, essa ruptura é radical, né? Então, quem de nós que trabalha em escola não ouviu o aluno tão inseguro que ele fica assim: que página é? Eu posso usar essa caneta? Eu posso levantar? Eu posso sentar? Eu posso escrever? É muito eu posso. É uma dependência do professor gigantesca. Essa postura do aluno de se recolher para observar a mudança, ela é positiva. Socioemocionalmente é uma estratégia interessante. Mas ela perdura por muito tempo para muitos alunos. Então, a gente percebe que nem nós conseguimos desenvolver
os aspectos socioemocionais no Fundamental 1, como também eles estão entrando na adolescência. Então, é a fase da insegurança, é a fase do questionamento de si mesmo, né? Eu dou conta, eu sou bom, eu não sou, né? Então, essa era a hora de ter um projeto de desenvolvimento socioemocional mais parrudo, mais competente, né? Quando chega no 8º ano, e os professores do 6º ano, de uns tempos para cá, eles estão sendo motivados a ter esse olhar, mas eles têm muito conteúdo para dar. Então, eles entendem, muitas vezes, que em 2 meses o aluno já teria que estar adaptado e seguir. E isso não se dá. Então, quem veio com essas habilidades socioemocionais mais desenvolvidas e com a ajuda da escola e da família, ele segue em frente. Os outros seguem muito desacertados, né? No 8º ano, a gente tem um outro degrau cognitivo muito intenso. Ele sai de conceitos elementares em todas as disciplinas e passam para os sistemas em todas elas. Na matemática, no português, nas ciências e tudo mais. Então, ele já tem um susto cognitivo, porque vai pedir para ele desenvolvimento mais específico de habilidades cognitivas, e ele socioemocionalmente não está pronto. Ele não tem autonomia, ele não compartilha, ele tem dificuldade para ouvir, ele tem dificuldade para falar, ele tem dificuldade para se posicionar no grupo. Então, a coisa complica. E no ensino médio, isso se intensifica. Quem primeiro gritou para essa questão foram as faculdades, né? Nossos alunos de 1º ano são absolutamente infantis, dependentes, não têm foco, não sabem o que querem. E o mercado de trabalho, né, alertou para essas gerações que estavam vindo para os seus locais de trabalho sem o desenvolvimento socioemocional, né? E aí, as famílias também se desacertaram nessa história, né? As famílias começaram a perguntar, bom, eu faço o quê, né? Com esse meu filho que não vai mais para a rua, não pode mais compartilhar nada. Também teve acesso a muita teoria da psicologia e começou a ficar preocupada com as habilidades socioemocionais consideradas negativas, a frustração, o medo, né? Eu não quero que meu filho enfrente isso. E como é que eu faço? Eu o protejo. Ao protegê-lo, eu não permito que ele desenvolva, né, estratégias de enfrentamento dessas questões. E, muitas vezes, essas famílias também criticam a escola quando a escola se coloca para ajudar os alunos a enfrentar essa questão socioemocional. Muitas empresas educacionais começaram a criar soluções para o desenvolvimento socioemocional, né? Como sempre acontece, várias empresas trouxeram projetos de solução educacional. Só que esses projetos são importantes, são pontos de partida, são interessantes, mas eles são uma vez por semana, né? Numa carga de 40 horas, 30 horas, 25 horas, né? Eles trabalham normalmente com conceitos e pouca vivência, e pressupõe uma reflexão posterior que muitas vezes não acontece, né, tá? Então, o que a gente questiona é como trazer o desenvolvimento socioemocional para dentro do projeto pedagógico como objetivo. E aí eu acho que cabe aqui a gente conversar sobre as metodologias ativas. Elas são vistas, entendidas, com resultados validados para o desenvolvimento de competências cognitivas, né? Mas elas têm uma importância gigantesca para o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. O Alessandro Pereira, professor, historiador e estudioso das metodologias ativas, ele diz que as metodologias ativas propiciam mais alto grau de socialização, né? E é isso mesmo. Ela muda o cenário, ela muda o enredo, ela muda os papéis, ela traz o professor para o elenco, né? Ela volta a trazer o professor, como lá na educação infantil, para a proximidade com o aluno, né? Para entender, para olhar diretamente o seu aluno, e ela propõe atividades em grupo, ela propõe atividades em dupla, mas atividades com objetivos de desenvolvimento cognitivos claros e que pode também ter
objetivos claros de desenvolvimento socioemocional com acompanhamento e com orientação, né? Então, elas são extremamente ricas para essa área de desenvolvimento e, fazendo parte do projeto pedagógico da escola, a gente passa a ter 70% a 100% de exercício socioemocional na vida desses nossas crianças e jovens, né? Então, os grupos deixam de ser uma distribuição de quem grampeia, quem digita, né? E passam a ser uma distribuição de trabalho mesmo, né? Como é que nós todos vamos pensar e agir para dar conta de solucionar esse problema que foi proposto. O professor passa a entrar para ajudar a solucionar, ajudar a organizar essas ideias, né? E ajuda também a orientar para a solução de conflitos que haja no grupo, como eu compartilho, como eu entendo o outro, quem tem maiores habilidades desse lado, quem tem desse, como a gente se une, né, para dar conta do problema proposto, né? Então, na realidade, o meu objetivo aqui hoje não foi apresentar nenhum case nem nada, foi trazer uma reflexão para inspirar, né? E inspirar para refletir, né? Para a gente começar a olhar a implantação das metodologias ativas, né? Que são muitas e estão aí, não são novas, não há nenhuma novidade nas metodologias ativas, elas só estão agora mais estudadas e com nomes com nome e sobrenome, né? Mas elas sempre existiram, né? Tá? E entendê-las como elas podem fazer parte para o duplo desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Era esse o recado que eu queria dar, tá certo? Né? Tá? Quem quiser contato comigo para conversar, não precisa ser consultoria, para trocar, para bater papo, para a gente crescer juntos, são esses os meus contatos, né? Agradeço ao Álvaro e o pessoal do Positivo pela oportunidade e agradeço a vocês que estão ouvindo aqui, tá bom? Muito obrigada.